E se eu te falar que dá para você criar uma estampa de camiseta do zero usando apenas inteligência artificial em poucos minutos? Hoje, nesse vídeo, eu vou testar a nova inteligência artificial do CorelDRAW e ver se ela realmente entrega um resultado profissional. Além disso, eu também vou te mostrar como usar essa inteligência artificial do Corel para criar um design do zero e já colocar em um mockup rápido, simples e pronto para você vender. Sou J1711, designer profissional há mais de 17 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alvo. Se você chegou agora e se você gostar aqui do conteúdo, vai ser um prazer te receber. É só você se inscrever, dar uma olhada nos links aqui na descrição que vai te ajudar demais na sua carreira. Então, antes da gente começar, clica no link que está aqui na descrição, faz o download do CorelDRAW para você testar de graça essa ferramenta e acompanhar aqui o tutorial junto comigo. Agora, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa aqui e eu vou te mostrar como que você faz para criar essa estampa de camiseta. Cara, é tão simples que você vai me agradecer depois. Se você não conhece o Corel, cara, essa daqui é a interface nova deles. Tá remodelado, eles mudaram ícones, mudaram a aparência, tá mais rápido para abrir de uma forma que você não tem noção, velho. Eu me surpreendi quando eu abri essa versão 2026 pela primeira vez. Barra de ferramentas nas laterais, barra de menus aqui na parte de cima, com algumas opções para você configurar também. E a barrinha de cores aqui na lateral direita. Você tem aqui algumas dicas, alguns tutoriais, algumas coisas interessantes aqui, ó. Tem tutoriais, comunidade, feedbacks e essas coisas, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos direto para a prática, que eu sei que é isso que te interessa. Então, cria um arquivo novo aí. Vamos criar um arquivo novo no botãozinho do mais. Você vai ter a janelinha para criar um novo documento. Tem aqui as pré-definições, como você já sabe. Você pode nomear isso, colocar número de páginas se você quiser, a forma como você vai ver essas páginas, o tipo de cores, se vai ser CMYK ou RGB, como a gente vai criar uma estampa de camiseta, já está no padrão CMYK. Quais serão as dimensões dessa camiseta? Aí você vai ter que ver lá na empresa que vai imprimir essa camiseta para você. Eu vou usar o padrão, um A4, porque é um tamanho interessante para estampa de uma camiseta. Resolução 300 dpi e aí você tem mais opções aqui se você quiser trabalhar com perfil de cores, tanto o CMYK quanto o RGB. Se você sabe, se você está dentro do design de outra dimensão, você sabe o que cada coisa dessa daqui significa e quais são as melhores para você usar. Se você não está no designer de outra dimensão, primeiro link aqui na descrição, vai lá ver. Dá um ok. Agora, com essa nova atualização do Corel, vieram várias novidades. E uma dessas novidades é simplesmente que você pode gerar imagens usando a própria inteligência artificial do Corel dentro do próprio Corel. Tá aqui o botãozinho novo, ó, geração de IA, criar imagem ou remixar imagem. Se você clicar nesse botão criar imagem, vai aparecer já esse painel lateral para você colocar aqui o seu prompt. Tem os modelos, tem vários modelos que você pode escolher, o Nano Banana 2, o Pro, o Flux Context. Você tem tanto a questão da proporção que você pode escolher, tem aqui os estilos, é só você baixar aqui, você vai ter os estilos, a paleta de cores que você quer usar e ainda vai ter aqui os resultados que você gerou logo ali embaixo. Além disso, vieram mais novidades fantásticas aqui no programa. Uma delas, remover fundo automaticamente, a modernização dessa interface que ficou mais bonita, ficou mais leve, ficou mais agradável e também ficou muito mais intuitiva. Além disso, o programa abre 3 vezes mais rápido, como eu já te falei. Isso aqui, cara, ponto positivaço para Corel aqui, porque ficou fantástica essa abertura, tipo, no estalar de dedos tá aberto o programa. Agora, se você é daqueles que tem aí 20 mil, 30 mil, 40 mil fontes instaladas no seu computador, meu amigo, olha, eu te aconselho a reduzir, porque isso atrasa a abertura de qualquer programa, porque quanto mais fontes você tem, mais os programas demoram para abrir. Além disso, ainda tem novos templates, tem novos pincéis e também tem o CorelDRAW Go, que é para iniciantes, uma versão web que foi atualizada também. O CorelDRAW Go é uma versão simplificada e online feita para iniciantes. Ele roda direto no seu navegador, tem uma interface extremamente fácil e simples de usar e já vem com vários templates prontos para você usar de forma rápida, seja para posts de redes sociais ou para material gráfico. Tudo simples, intuitivo e direto no seu navegador sem precisar instalar absolutamente nada. O link para você testar essa ferramenta está na descrição desse vídeo. Agora, se você quer um nível profissional, aí vem o CorelDRAW Suite.
Essa versão é mais completa, mais rápida, abre até 3 vezes mais rápido e traz ferramentas avançadas de vetor, edição e precisão total no seu trabalho. Além disso, você pode trabalhar com arquivos na nuvem, acessar de diferentes dispositivos e manter tudo organizado. Para a gente começar, vamos criar uma imagem para a gente colocar nessa estampa. Eu quero uma estampa simples, sem muita complexidade, obviamente, e não precisa ter um monte de coisa. Tem que ser bonita, tem que ser interessante para um público jovem que gosta de uma parada mais maluca, mais doidona. Então, vamos começar aqui e depois a gente ajusta os detalhes disso. Vamos colocar assim, ó, um monstro maluco, verde com olhos amarelos, dentes pontiagudos, gritando com a língua para fora. Fundo branco. Por que eu quero fundo branco? Porque eu não quero que venha com vários detalhes em volta para simplificar tanto a remoção do fundo quanto a conversão dessa imagem em vetor. E olha só que é mais interessante aqui, você não precisa escrever isso em inglês, você pode escrever em português que vai funcionar da mesma forma. Escolhe o modelo que você quer usar, eu vou usar o Nano Banana 2, porque é um modelo que eu gosto e que dá uns resultados muito legais. Na proporção, eu quero a proporção de retrato 4:5, selecionar em Art Pop, nesse caso aqui, tá? Eu quero que seja Art Pop, porque eu não quero que seja uma imagem em foto realista, eu não quero que seja linha artística, eu não quero que seja aquarela, eu não quero que seja ilustração e nem renderização 3D. Eu quero que seja art pop. Inclusive a gente vai testar em outros estilos aqui para você ver a diferença. Paleta de cores, vamos colocar espectro total, vamos colocar neon. Olha só que nós temos aqui neon, vamos colocar neon. Quantas imagens você quer? 1, 2, 3, 4, coloca quantas você quiser. Eu vou colocar 2 porque eu acho que é suficiente aqui para a gente ter uma base de comparação. Clique em gerar, temos o nosso resultado e meu amigo, ficou melhor do que o que eu estava imaginando, tá? Olha só que nós temos aqui um bichão e nós temos aqui, esse aqui também ficou interessante e cara, olha só, praticamente eu posso usar isso aqui direto como uma estampa se eu quiser, nem preciso fazer nenhum tipo de edição aqui, mas é óbvio que a gente vai fazer porque a gente não vai usar simplesmente um negócio pronto do jeito que veio, né? Agora, essa imagem aqui já tá legal para a gente poder usar como uma estampa de camiseta. Lógico que agora a gente vai trabalhar aqui alguns detalhes, colocar alguns textos para fazer isso aqui ficar mais legal ainda. Se você quiser, pode ser aqui, ó, um monstro fofinho e blá blá blá. Deixa do jeito que tá, só clique em gerar. Agora nós temos aqui 2 novas imagens. Olha só que legal que ficou essa daqui. Mano, essa daqui ficou muito boa, velho. Essa daqui nem tanto. Ficou boa também, mas essa daqui ficou mais legal. Muito mais legal, velho. Vamos gerar o mesmo prompt em outros estilos para você ver. Vamos colocar isso aqui em foto realista e vamos diminuir só para 1. Clique em gerar e vamos ver, mudando apenas o estilo, que agora vai ser foto realista. Não é o que a gente quer para estampa de camiseta, mas é interessante, tá? Vamos colocar isso aqui em ilustração e vamos gerar. Olha como é que ficou isso aqui no estilo de ilustração. Cara, ficou muito legal, mano. Olha só que parece até o mesmo, tá vendo? Só que no estilo de ilustração ele ficou mais fofinho, tá vendo? Esse estilo de ilustração dá para fazer estampa de camiseta de criança. Vamos ver o renderização 3D, como é que vai ficar isso aqui. Olha aí, nós temos aqui o resultado do objeto 3D, do elemento 3D. Cara, ficou legal também, dá para fazer bastante coisa com isso aqui, hein? Dá para você criar aqueles estilos de boneco 3D para complementar, para integrar com o seu design. De todo modo, esse aqui são os exemplos que eu queria trazer. Esse cara aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai converter ele em vetor e vai remover esse fundo aí. Como que a gente faz isso? Como que você vai fazer isso? Seleciona aqui a sua imagem, é só você clicar, que aí você vai selecionar. E nesse botão aqui, ó, rastrear bitmap, você vai ter várias opções para você fazer esse rastreio. Você tem um rastreio rápido, rastreio de linha central, rastreio de contorno. E dentro dessas opções você tem várias aqui, ó. Eu gosto de usar imagem de alta qualidade. Por quê? Quando eu uso essa imagem de alta qualidade, eu tenho um controle maior de cada um dos pontos. E essa vetorização ela fica com uma qualidade muito mais interessante. Para esse estilo de trabalho aqui eu tô falando, tá? Para cada estilo de trabalho, cada uma daquelas opções vai ter uma aplicação diferente. Então olha só que aqui você consegue ver o resultado, tá vendo? Aqui nós temos o resultado. Mesmo que saia aqui alguns desses pontinhos, não tem problema, porque para aquilo que a gente precisa, vai ser fantástico. Você pode aumentar ou diminuir os detalhes aqui se você quiser. Quanto mais detalhes,
mais linhas de vetor você vai ter. Tá vendo que agora já apareceu as bolinhas aqui? A suavização, quanto mais suave você fizer, mais suave vão ser as curvas das linhas, tá? Se você tirar isso aqui, você vai ter pontos mais serrilhados, pontos mais agudos. Então deixa aí no meio termo, encontra para aquilo que você estiver fazendo, aquilo que for mais adequado. E a suavidade de canto é onde você vai ter os cantos arredondados. Quanto mais esse valor, mais arredondado os cantos você vai ter, tá? Isso aqui é muito interessante para alguns casos, principalmente quando você vai trabalhar com material, com arquivo para corte de adesivo. Isso aqui é muito legal, tá? Eu não vou deixar nada suavizado os cantos, porque eu quero os cantos bem pontiagudos. E aí você tem outras coisas aqui, ó, remover a cor de fundo se você quiser, se você não quiser, coloque nenhum. Tem várias opções aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas vale muito a pena você explorar cada uma dessas opções aqui para ver aquilo que se adequa melhor ao seu projeto. Dá um OK e é instantâneo, já está vetorizado. Como que eu sei? Só você clicar e arrastar que você vai ver que todos os pontos vão estar lá. E a imagem também vai estar ali atrás. Agora, Ctrl U para você desagrupar essas formas. E aí você pode ir simplesmente apagando aqui, ó, e deletando aquilo que você não quer que tenha na sua imagem. Eu, por exemplo, vou apagar aqui algumas opções, não vou apagar todas. E você vai fazendo até chegar no ponto que mais te agrada, tá? Para mim, isso aqui tá fantástico. Ctrl G, vamos apagar essa imagem, nem precisa apagar a imagem, deixa ela aí mesmo, porque se a gente precisar usar de novo, é só você clicar e arrastar. A mesma coisa para o outro objeto aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, e fazer a mesma coisa, só que agora usando outro estilo de rastreamento. Rastrear bitmap, aqui na parte de cima, rastreio do contorno e logotipo detalhado. E também a gente vai ter essa vetorização mais detalhada. Olha só que nós temos um resultado super interessante aqui, ó. Pode aumentar aqui os detalhes para você ter mais detalhes também, da mesma forma que eu expliquei no anterior. Olha só que agora nós temos todas as linhas praticamente idêntico, tá vendo? Suavização, quer suave ou não quer suave? Se você suavizar demais, vai perder alguns detalhes ali. Se não quer tão suave, diminui um pouquinho. Mesma coisa, dá um OK e nós temos aqui já vetorizado. Olha só o resultado, que fantástico que ficou. Como é que a gente usa isso então, professor? Agora você vai criar, você vai colocar isso aqui dentro do seu design. Dá para fazer a estampa só desse jeito, professor? Dá, fica à vontade. Tenha só a atenção de criar algo original, algo seu próprio. Essa geração dessa imagem aqui é apenas um exemplo, tá? Beleza, vamos colocar então um texto simples aqui atrás. Vamos escrever aqui, por exemplo, design em uma palavra. Se você clicar, segurar o botão do mouse para arrastar e clicar com o botão direito uma única vez, você vai duplicar isso aqui. Na segunda, a gente vai escrever Corel Draw, assim. E a gente vai usar esses textos agora no fundo para gerar uma estampa diferente. Dá para você criar um pattern escrito atrás, dá para você colocar outro estilo de pattern, dá para você fazer o que você quiser. A sua criatividade é que vai mandar aqui nesse caso. Essas fontes, eu quero uma fonte maluca que combine com esse estilo, ou não, ou que seja diferente. Vai ser essa aqui, Axe Handle. Se você quiser usar a mesma que eu, é só você colocar aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou criar uma espécie de pattern, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Arrasta isso aqui para o lado e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar tudo isso aqui em maiúsculo, seleciona todo o texto, vem aqui no menu Texto, mudar maiúsculas, minúsculas e tudo maiúscula, dá um OK e aí sim nós temos tudo no mesmo tamanho. Vamos aumentar isso aqui, ó, no tamanho aqui do nosso quadro, aumenta isso no tamanho do seu quadro, pode até ultrapassar um pouco, ó. Você pode até ultrapassar um pouco se você quiser. Não, vamos deixar um espacinho assim, ó. Mesma coisa com o texto e agora seleciona tudo, segura o botão do mouse para você arrastar, clica com o botão direito para criar uma cópia, segura o Shift e solta. Mesma coisa, clica, segura o botão, clica com o botão direito, segura o Shift e arrasta para criar uma cópia. Temos aqui um pattern de texto. Vamos diminuir aqui, vamos dar uma distorcidinha bem de leve para poder caber tudo dentro desse quadro e joga o seu monstro em cima do seu texto. Professor, não foi por cima do texto, o que eu faço? Tem duas formas de você fazer isso. Clica com o botão direito, vem em ordenar e você pode simplesmente clicar aqui, ó, escolher uma das opções, por exemplo, para a frente da página, que ele vai vir para frente. Ou, se você quiser uma outra forma, é simplesmente segurar o Ctrl e apertar a tecla Home, que ele vai vir para frente dessa forma. Nós temos aqui uma estampa de camiseta fantástica, extremamente simples,
profissional e muito interessante. Tá, mas e agora? Como é que a gente vê isso aplicado numa camiseta de fato para poder ver como é que isso vai ficar e se isso aqui vai ficar legal ou não vai ficar? E agora que entra uma das opções fantásticas de você ter essa inteligência artificial integrada dentro do Corel, que é o seguinte, você vai selecionar esse cara inteiro, com tudo, e no painel de geração de imagem com a inteligência artificial, você vai clicar no botão do lado, que é o Remix. Lembra que nós temos duas opções, que é o remixar e o criar imagem? Então, agora nós vamos no remixar. Com isso aqui selecionado, você vai aqui em imagem de origem, tá vendo? Imagem de origem, você vai clicar aqui nesse carinha, ó, adicionar do documento, ou seja, esse cara que eu selecionei, eu vou clicar aqui e já vou ter o meu design selecionado. Simples assim. Agora, o que você vai fazer? Você vai descrever isso aqui para a inteligência artificial gerar um mockup para você, meu amigo. Ó, presta atenção que você vai entender por que eu estou empolgado com isso aqui. Aplique essa imagem a uma camiseta rosa pink usada por um jovem descolado em um ambiente urbano. Por exemplo, dá para adicionar mais coisa aqui? Dá para você adicionar mais coisa aqui se você quiser. Atenção que agora no estilo tem que ser fotorrealista. Por quê? Porque é um mockup. Tem que ser realista. Eu quero ver como é que isso aqui vai ficar. Dá para você especificar que essa imagem ela tá nas costas da camiseta que o cara tá usando? Tá, se você quiser. Dá para colocar mais coisa? Um jovem descolado usando um boné preto em um ambiente urbano. Se você quiser, coloca mais cores. Se você não quiser, não precisa. Deixa aqui espectro total e clica aqui em gerar. Se você quiser gerar mais de uma, fica à vontade, você pode gerar mais de uma. Eu vou gerar só uma para a gente ver o resultado. E tá aí, cara, olha só que fantástico, que simples que é isso aqui. Ah, professor, eu queria de corpo inteiro. Então coloca ali que a imagem deve ser do corpo inteiro. Dá para você fazer sendo a estampa nas costas, dá para você fazer do jeito que você quiser. Vamos só fazer mais um resultado e eu vou te dar mais uma dica profissional aqui para você aproveitar isso aqui. Aplique essa imagem em uma camiseta rosa pink. Ao invés disso, a gente vai colocar nas costas de uma camiseta rosa pink usada por um jovem descolado usando um boné preto em um ambiente urbano. E se você quiser, pode colocar mais detalhes aqui, mas eu acho que isso aqui tá interessante, tá? E vamos ver o resultado disso aqui. E aí eu vou te dar uma dica brutal profissional aqui para você aproveitar e extrair o máximo dessa inteligência artificial e do CorelDRAW também. Olha que agora ficou interessante, hein? Não ficou a imagem de corpo inteiro, mas se liga só se não dá para usar isso aqui em uma loja virtual, para você oferecer isso aqui para o seu cliente. Por exemplo, isso aqui poderia ser pequenininho do canto? Poderia, era só ter especificado e seria aqui um símbolo na frente, teria a imagem dele e nas costas teria a imagem. Cara, olha só isso aqui, que simples, mano. Que simples, a gente fez isso aqui em alguns minutos. Professor, esse design ficou tão bom que eu quero usar ele em outras coisas. E é aqui que vai entrar a minha dica de profissional aqui. Esse único design, normalmente as empresas costumam usar não só para estampa de camiseta, mas também para outros produtos. Por exemplo, uma caneca. Vamos colocar essa estampa numa caneca? Aplique essa imagem em uma caneca de café. A caneca está sobre uma mesa de escritório com uma luz vinda da janela. Clique em gerar e vamos ver o resultado. Olha só como é que ficou isso aqui, mano. Olha isso aqui, mockup pronto para você, simples assim. Professor, eu quero colocar isso aqui num caderno, então coloca lá, aplique essa imagem em um caderno de espiral. O caderno está sobre a mesa em uma sala de aula. Simples assim, clique em gerar e aí você vai ter um resultado profissional sem sair de dentro do programa. Mano, olha o resultado, olha a qualidade disso aqui, velho. Olha só, professor, não era esse tipo de espiral que eu queria um caderno de escola mesmo, daquele de matéria. Especifica. Quanto mais específico for o seu prompt, melhor vai ser. Ah, eu quero isso num moletom de capuz. Olha só que nós já temos aqui um monte de imagem, tá? Nós já temos aqui 4 aplicações diferentes. E olha só que é o mesmo design, tá? Ele não mudou absolutamente nada. Vamos colocar isso aqui no moletom de capuz. Em um moletom roxo de capuz. Em um jovem de barba em São Paulo. Olha isso. Mano, olha isso. E esse daqui é só um exemplo do que você pode fazer, tá? Eu vou te dar mais uma dica profissional aqui para garantir que você vai deixar o seu like nesse vídeo. O que você pode fazer? Você pode fechar trabalhos com e-commerce
por exemplo, com alguém que produz esse tipo de produto, fala, olha, eu vou criar suas estampas e junto com as estampas eu vou criar os mockups, eu vou criar as imagens prontas de modelos usando esses produtos ou dos próprios produtos já prontos para você colocar no seu e-commerce. E aí você vende o pack completo, não só a criação do design, como também a criação do mockup para ele utilizar esses mockups dentro do site dele, do e-commerce dele, da rede social dele. Essa eu garanti o seu like, né? É tão simples que parece até bobo. É fácil de você fazer e dá para gerar muita coisa, dá para criar muita coisa com isso. Então, se você quiser testar de graça o CorelDRAW, clica no link aqui na descrição, faz o download que você vai me agradecer depois. Se você tá sem ideia do que criar para poder colocar nas suas estampas, clica nesse vídeo aqui e vai lá assistir 15 estilos de design que vão explodir a sua mente e que você pode usar para criar essas estampas. Te vejo do outro lado do portal.